Fala pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego para mais um vídeo aqui. Neste eu vou estar falando um pouquinho sobre o IELTS, né? Essa prova de proficiência em inglês que muita gente faz para imigração ou então para estudar fora, e que eu fiz recentemente, nesse ano de 2021, mais precisamente em janeiro. E gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência nesse exame, né? Ele é constituído de 4 partes, né? Que ele vai abranger o listening, o speaking, o writing e o reading. Então, as competências de escrita, de fala, de compreensão auditiva e compreensão escrita, né? Então, como é que esse exame é dividido, né? Como é que é cada uma dessas partes, né? Vamos para o listening, né? A primeira prova que você vai fazer é o listening, mas assim, primeiramente, quando você vai marcar a prova, né? Você vai ter que escolher 2 horários. Um que você vai fazer a prova de listening, reading e writing, nessa ordem. E o outro momento que você vai fazer o speaking. No meu caso, eu fiz o speaking antes das 3 provas, né? Mas tem pessoas que fazem depois. Então, vamos começar pelo listening, né? Eu vou deixar o speaking para o final. Então, eu cheguei lá no dia da prova, fazer o listening. O listening consiste em 40 questões, 4 sessões, né? Então, vão ter 4 sessões que você vai passar lá no computador. Eu fiz só lembrando, eu fiz a prova no computador, né? Não foi a no papel. Então você vai fazer na primeira sessão, aí vai ter um áudio. É bom você sempre ler as questões que vão ser respondidas, né? Na sequência, as primeiras questões. E você vai ouvir o áudio e você vai respondendo as questões conforme você vai ouvindo, né? Então é na ordem que você escuta que vão aparecendo as respostas para as questões, né? Seguindo a ordem das questões, né? Então, depois do listening, eu fui fazer a prova de reading, que eram 3 sessões com um texto com muitas palavras, com textos com diversas palavras. E é bom no listening, você não pode voltar atrás, né? Você vai fazendo a prova conforme você vai ouvindo, né? Os trechos. Já no reading, você tem o tempo, né? Então, como é que eu fiz? Eu aprendi que eu deveria dividir o meu tempo em 3 trechos de 20 minutos, né? Para cada sessão, 20 minutos, né? São 3 sessões, então eu dividi 20 minutos para cada sessão. Quando eu estava na primeira sessão, e ainda eu já tinha terminado 20 minutos, já tinha passado-se 20 minutos, eu verifiquei que eu ainda não tinha concluído. Então pulei para a segunda sessão, fiz a segunda sessão, fiz a terceira, e ao final de tudo ainda tive tempo de revisar a primeira sessão. Também são 40 questões, então você tem que... tem algumas estratégias, eu vou falar mais adiante no vídeo, como é que você pode fazer melhor o reading. E agora a prova que é a mais temida, né? O writing, né? O writing, você tem que fazer duas redações, né? São 2 tasks, né? Task 1 e Task 2. No meu caso eu fiz o IELTS Academic. E aí a Task 1 você tem que descrever um gráfico ou um diagrama, um mapa. E você tem que fazer isso em até 150 palavras, né? E na Task 2 você vai fazer um texto dissertativo, ou para defender uma posição, ou para falar de ambas posições, ou para dar uma opinião, ou para discutir ambas visões e dar uma opinião, ou para somente discutir. Então tem vários exemplos, você pode ir aí buscar na internet, que agora eu não me recordo de cabeça, mas são vários exemplos de como pode vir
essa parte da Task 2 do Writing, né? E finalmente o Speaking, que consiste em 3 partes, e você faz com uma pessoa, com um professor, e uma pessoa especializada, né, no exame. E no caso são mais ou menos 15 minutos, eu acho que o meu durou mais ou menos 15 minutos. E para mim eu acho muito melhor do que no TOEFL, porque no TOEFL tu vai falar com uma máquina e tem um tempo lá e você tem que preparar as respostas, porque uma você vai ler e vai ouvir, você tem que preparar e tomar notas e tem pouco tempo para preparar e depois já tem que responder. Então eu acho um negócio muito artificial e para mim não combina comigo. Então eu preferi fazer o IELTS por esse motivo. Vamos agora saber quais são as minhas dicas para você se dar bem nesse exame. Primeiramente, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é quanto tempo de estudo eu vou precisar para conseguir concluir, para conseguir me dar bem no IELTS, né? No meu caso, eu precisei de mais ou menos 5 a 6 meses de estudo, porque eu queria reforçar bem essa parte do writing, né? E aí eu realmente eu contatei uma professora especializada no exame. Inclusive a gente já gravou um episódio com ela, que é a Carol. E aí o que é que eu fiz, né? Eu contratei uma professora particular e ela primeiramente veio trabalhar comigo questões de concordância, de frases, né? De texto, e também técnicas de paraphrasing, que é você falar, você escrever uma ideia de forma diferente da que foi apresentada para você, que isso você vai usar muito no writing. Também é muito bom para o speaking, porque você vai ter outras formas de falar a sua ideia, né? Também eu trabalhei as diferenças entre present perfect e past simple, e present perfect and past perfect, que essas diferenças têm que estar muito bem na sua cabeça para você não errar, não vacilar na hora da prova, né? Principalmente no writing e no speaking, né? Obviamente. Trabalhamos também a diferença entre adjectives and adverbs, noun clause, relatives clause, and also adverbial clause. Sim, essas orações a gente trabalhou bem antes de a gente iniciar mesmo a produção escrita, que eu tinha um pavor. Quando eu começava a escrever, eu não conseguia desenvolver minhas ideias e ficava um texto muito ruim e eu acabava desistindo, né? Então ela resolveu trabalhar primeiro essas partes para antes de a gente iniciar a prática escrita, né? Para mim foi bem legal. Eu fiz bastante exercício de gramática, né? Ela trabalhou comigo algumas gramáticas. Depois eu posso colocar aí no link, no comentário, né? E foi isso, basicamente foi isso, para eu reforçar essa parte do writing e depois trabalhar muito redação, né? Para fazer esse exame, eu fiz mais ou menos, eu creio que umas 60 redações, assim, né? E ela corrigindo e dando dicas, e o bom nesse contexto de ensino online, que eu fazia no Google Drive, e ela colocava lá as anotações, tem um modo edição, e eu via o que eu realmente tinha errado e tentava trabalhar aquilo, né? Aquelas partes onde eu errava mais. E Diego, o speaking, como é que ficou o speaking? O speaking eu praticava nos eventos do Clube Poliglota, né? Clube Poliglota Fortaleza, no qual eu faço parte. Eu também sou organizador do Clube Poliglota Fortaleza, então eu praticava nos eventos do clube. Também praticava em eventos online, né? Quando não podia mais ter o evento presencial, então eu praticava nos eventos online que tem do Clube Poliglota Brasil e do Clube Poliglota Fortaleza. Então eu ia para as reuniões, criei um pequeno grupo de inglês. Você também pode fazer isso, né?
eu, por conhecer essas pessoas dos clubes poliglotas, eu resolvi fazer um pequeno grupo no Skype, no qual toda segunda-feira eu me reúno às 5 horas para conversar em inglês e a gente praticar. De início eram somente brasileiros, mas aí eu entrei em outras comunidades, em grupos no Facebook, que eu recomendo. E aí fui fazendo amizade com o pessoal de fora e agora o grupo tem 3 pessoas de Nova York e 3 ou 4 brasileiros, né? E a gente faz essa troca, 30 minutos em português, 30 minutos em inglês. E serviu demais para mim, pratiquei bastante meu speaking. E aí, o que é que eu fiz mais para o speaking, né? A professora que eu contactei também me auxiliou muito na parte do speaking. A gente fazia alguns testes, né? Teste exemplo do IELTS. Eu não falei muito na parte do speaking, mas o speaking ele é constituído de 3 partes, na qual a primeira parte são perguntas mais básicas sobre qual é o seu nome, o que é que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, algumas perguntas nesse sentido. E depois na segunda parte eles dão um cartão ou uma folha no qual vai ter alguns tópicos, algumas perguntas que você deverá responder. Você vai preparar, vai ter 1 minuto para preparar aquilo e, se eu não me engano, 2 minutos para falar. Então você vai ter 1 minuto para preparar aquilo e vai ter 2 minutos para falar. E aí uma das dicas que eu recebi de um professor, que aí eu vou dizer outra plataforma que me ajudou a praticar o speaking, é que ele disse que eu falasse até a moça interromper, né? O avaliador. E aí a avaliadora ela me interrompeu, pronto. E aí terminou a parte 2 e a parte 3 já foi questões mais aprofundadas com relação à parte 2, né? E aí eu vou depois falar em outro vídeo como foi cada uma dessas partes na minha prova, né? Então vamos voltar aqui para como foi que eu ainda aprimorei mais meus conhecimentos, né? E a prática do speaking. Eu também fiz uma assinatura do Cambly, né, de 1 ano, de forma que eu pudesse ter um professor nativo que também me corrigisse, né? Mas isso já foi depois, já foi próximo à prova. Nem aproveitei tanto assim, mas foi muito legal que eu conheci uma tutora lá que, na realidade, professora que me ajudou bastante, que ela fazia os simulados e ela ia pontuando todo erro que eu fazia, né? Todo erro cometido por mim ela pontuava. Então foi muito bom também. E aí, junto com a professora particular, o Cambly e as práticas de idioma, eu melhorei bastante o meu speaking. Eu já tinha um speaking bom, mas eu consegui melhorar bastante para a prova. Então, mas se você não tem verba para pagar nada, então participe dos encontros de prática de idiomas, nos grupos, no Facebook, nos encontros do Clube Poliglota. Você pode procurar clubepoliglota.com, que é o endereço do Clube Poliglota de Fortaleza. Pode procurar as redes sociais, Clube Poliglota, @Clube Poliglota no Instagram. E pode também procurar o Clube Poliglota Brasil, que também tem vários eventos gratuitos de prática de idiomas. Beleza? E agora vamos falar mais um pouquinho sobre o restante da prova, das dicas, né, para fazer o restante da prova. Então, para as outras partes da prova, né, eu recomendo para o listening e o reading que você faça vários mock exams, né, mock exam, para você ter uma noção de como é a prova, entender como é que é a prova e saber qual é o seu nível, né? Eu acho que quando você faz vários mock exam, você tem mais uma noção do que vai ser a sua nota no dia da prova. E o importante é você fazer eles em sequência, porque eu fiz vários listenings, vários reading, vários writing, mas eu não fiz em sequência. E eu acho que esse foi um dos meus erros, que eu também vou comentar em outro vídeo, né? Mas basicamente é isso. Faça vários mock exam
e aí você vai poder sentir a prova. E uma das coisas que eu percebi é na parte do listening, que eles dão um tempo, né? No computer based, o exame no computador, eles vão dar um tempo para você ler as questões, né? Então você vai, eu tentava ler o máximo, né, que eu pudesse no contexto, por exemplo, ia dizer, ó, essa passagem é para as questões de 1 a 10, né? Aí eu tentava absorver a informação e ver o que é que realmente eles iriam perguntar, né? Tentar já prever para me antecipar ao listening, né? Ao áudio e prestar atenção no áudio para preencher. E se por acaso eu notava, por exemplo, na prova aconteceu que eu notei que já passou essa parte aqui, já está indo para a próxima questão, já respondia a próxima questão e respondia qualquer coisa na questão que ficou para trás. Você não pode não dá tempo para se arrepender, para choramingar, para chorar na prova, né? Não dá tempo, você tem que ir logo fazendo as próximas questões para não perder muito tempo. Então, e para não perder questões. Então, basicamente foi isso. Fiz vários mock exams e para a parte do reading também, assisti alguns vídeos com dicas que eu vou dar nos próximos vídeos. Então, vai ter uma lista de links dos sites e dos vídeos e até playlists que eu criei para estudar para o IELTS, né? Então, basicamente foi isso. Fiz vários mock exams para o reading, para o listening. Para o writing, eu também peguei vários mock exams e tentei fazer a redação. No início eu não medi o tempo, porque eu achava que poderia me deixar muito ansioso. Então eu queria pelo menos concluir a redação. Então no início eu não medi o tempo. E depois, quando eu já estava pegando o jeito da prova, né, de como escrever melhor, eu comecei a medir o meu tempo, porque são 20 minutos para Task 1 e 40 minutos para Task 2, né? Então, Task 1 são 150 palavras e você vai ter que escrever em 20 minutos, e 40 minutos para Task 2, que você vai ter que escrever até 250 palavras, né? E aí é que tá, você tem que gerenciar esse tempo de forma que você não perca pontos por não concluir nenhuma das tasks, né? Isso é bastante importante e eu tenho experiência com isso. Então, é isso. Basicamente eu fiz várias redações, medi meu tempo, depois que eu já estava pegando o jeito, e foi tendo a assistência da professora particular. E outra coisa que eu fiz também foi usar o Grammarly, né? Eu paguei um mês de Grammarly para tentar me ajudar a escrever melhor e a dar sugestões de uma escrita melhor na minha redação. Então, basicamente foi isso. Eu vou dar mais dicas, vou dizer como é que foi minha prova no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com seus coleguinhas e comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dica, se você quer saber mais, comenta aí que a gente vai tentar responder, beleza? Abraço, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar como foi a minha prova, beleza? Até mais.